Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, parece simples, mas que define absolutamente tudo ao nosso redor: o espaço. Exato. A gente recebeu um material de geografia super interessante que argumenta que a rua onde a gente mora, a cidade que a gente atravessa, não é só um lugar. Não mesmo. É tipo um campo de batalha de diferentes épocas, tecnologias e poderes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a nossa missão aqui é decifrar essas camadas. É uma ótima forma de colocar. E para começar, o material convida a gente a pensar numa imagem que talvez seja familiar para muita gente. Qual seria? Imagina uma cidade litorânea no Brasil. Na beira do mar, um forte de pedra, lá do século XVI, e logo atrás dele, arranha-céus espelhados cheios de antenas 5G. Ah, sim, clássico. A gente tende a ver só dois prédios, né? Um velho e um novo. Mas o que a gente está vendo ali são séculos de história, de ideias, de conflitos, tudo materializado, lado a lado. Exatamente. É como se o tempo não passasse, mas se acumulasse. De um lado, uma tecnologia de defesa de 500 anos atrás. Isso. E do outro, a promessa de um futuro ultraconectado. Então, vamos desvendar isso. Como é que os geógrafos definem esse palco tão complexo? E qual foi o motor que trouxe a gente das primeiras vilas agrícolas até esse mundo de redes invisíveis? Certo, vamos começar pelo básico, então. O material que a gente analisou define o espaço geográfico como o meio onde a vida acontece. Isso. Mas a parte que me pegou é que não se trata só do que a gente pode tocar, sabe? Como os prédios, as ruas, a natureza. Ele fala de uma dimensão imaterial. O que é isso na prática? Parece meio esotérico. É um bom ponto. Não é nada esotérico, mas é bem profundo. Pensa de novo no forte e no arranha-céu. A dimensão material é óbvia. Pedra, concreto, vidro. Certo. A dimensão imaterial são as intenções, as relações de poder, o conhecimento de cada época que estão assim impregnados nessas construções. O forte não está ali por acaso. Não. Ele materializa o medo de uma invasão, a estratégia militar da coroa portuguesa, o trabalho, provavelmente forçado, de quem o construiu. Ele guarda a lógica de um mundo que precisava de muralhas. Entendi. Então a dimensão imaterial é o porquê das coisas estarem ali. O arranha-céu, por sua vez. Exatamente. Ele materializa a lógica do capital financeiro, a especulação imobiliária, a necessidade de concentrar pessoas e serviços num lugar só. E, claro, a tecnologia para fazer um prédio daquele tamanho não cair. Precisamente, por isso o espaço geográfico é um palimpsesto. É como um pergaminho antigo que foi raspado e reescrito várias vezes, sabe? Mas as marcas da escrita anterior, elas nunca desaparecem por completo. Gostei da analogia. E o exemplo que o material usa do Forte dos Reis Magos em Natal é perfeito. Aquele formato de estrela não é um capricho estético. Não, tem uma função, né? Totalmente. É o auge da engenharia militar renascentista, pensado para que os canhões tivessem uma cobertura de 360 graus. É uma visão de mundo gravada em pedra. Enquanto os prédios modernos atrás dele, com as varandas gourmets e fibra ótica, representam outra organização social, outras prioridades. E o mais interessante é que eles coexistem. Você não precisa demolir o forte para construir o prédio. Eles estão em constante diálogo, às vezes em conflito. É isso. Um turista pode visitar o forte pela manhã e usar o Wi-Fi do Airbnb no arranha-céu à tarde, no mesmíssimo espaço. E essa coexistência cria a paisagem que a gente vê. Não se compreende a Natal de hoje olhando só para o forte ou só para os prédios novos. A identidade do lugar está justamente nessa sobreposição, nessa tensão entre o que permaneceu e o que foi transformado. O espaço geográfico é, então, o resultado vivo e dinâmico dessa acumulação de tempos. Exato. Ok, entendi essa ideia das camadas de tempo. Mas o que força uma camada a ser construída sobre a outra? O que move essa engrenagem? O material que a gente recebeu aponta um motor principal para tudo isso: a técnica. Vamos percorrer essa jornada que o geógrafo Milton Santos dividiu em meios para entender como a gente chegou até aqui. Começando pelo começo de tudo, o meio natural.
Isso! O meio natural é o mundo antes da grande aceleração industrial. É quando os grupos humanos deixam de ser nômades, se fixam e desenvolvem as primeiras técnicas agrícolas. Ao início de tudo, a relação com a natureza é muito direta, quase uma extensão do corpo. A enxada, o arado, são ferramentas que amplificam a força humana, mas ainda dependem dela. A vida é regida pelo tempo da natureza, o tempo do plantio, da colheita, das estações. Mas mesmo aí já havia uma transformação do espaço, certo? Não era um paraíso intocado. O material menciona que essa relação já podia levar ao esgotamento do solo, por exemplo. Sem dúvida. A transformação era em escala local, mas existia. A ideia de dominar a natureza para garantir a sobrevivência já estava lá. A diferença fundamental é a escala e a velocidade. Entendi. No meio natural, a técnica permitia ao ser humano se adaptar e modificar seu entorno imediato. Mas a natureza ainda impunha os limites. E aí vem a grande virada que o material descreve, a Revolução Industrial. Entramos no meio técnico. E aqui as máquinas a vapor entram em cena e mudam completamente as regras do jogo. A fonte de energia não é mais o músculo humano ou animal, mas o carvão. E isso transforma absolutamente tudo. A produção deixa de ser artesanal e passa a ser industrial, em massa. O tempo da fábrica, do apito, do relógio de ponto, substitui o tempo da natureza. Uma mudança brutal. Nas cidades, isso gera um fenômeno novo, o desemprego estrutural. Uma máquina podia fazer o trabalho de dezenas de pessoas. No campo, a mecanização também chega, expulsando trabalhadores, o que alimenta o êxodo rural e o inchaço caótico das cidades. E a relação com a natureza também muda de patamar, né? Deixa de ser uma relação de dependência para se tornar uma de exploração predatória em larga escala. Totalmente. As indústrias precisam de matéria-prima e energia, e a natureza vira um grande estoque a ser consumido, levando a desmatamento e poluição em níveis que nunca tinham sido vistos. Exato. E é nesse ponto que a divisão internacional do trabalho, que já existia, se aprofunda e se cristaliza. Alguns países se especializam na produção industrial, na tecnologia. As metrópoles, E outros, como o Brasil, são designados a fornecer matéria-prima e produtos agrícolas. As colônias ou ex-colônias. O espaço mundial começa a ser organizado de forma hierárquica para servir a essa lógica industrial. e quando a gente pensa que as coisas já mudaram muito, o século XX chega e pisa no acelerador com força total. O Materior chama essa nova fase de meio técnico-científico-informacional. É um nome comprido. É um nome comprido, mas a ideia por trás é que a ciência e a informação se tornam forças produtivas diretas. Esse é o ponto-chave. Como assim? A inovação tecnológica deixa de ser obra de um inventor genial, isolado na sua oficina. Ela passa a ser produzida sistematicamente em laboratórios, universidades e, principalmente, na indústria militar. A Guerra Fria. Exato. A Guerra Fria, com sua paranoia e competição entre Estados Unidos e União Soviética, funcionou como a maior estufa de tecnologia da história. A corrida espacial, a indústria bélica, a busca por computadores mais potentes, tudo isso gerou avanços que depois transbordaram para a vida civil. O GPS que a gente usa hoje é um descendente direto dessa era. E na agricultura acontece a tal da Revolução Verde, que é um exemplo perfeito dessa união entre técnica e ciência. Não é mais só sobre ter um trator melhor. De forma alguma. A Revolução Verde foi o momento em que a agricultura se tornou uma ciência da informação. O material descreve bem. Sementes geneticamente modificadas, criadas em laboratório para serem mais produtivas, fertilizantes químicos, pesticidas. Isso, fertilizantes calculados para cada tipo de solo, pesticidas para eliminar qualquer ineficiência natural. A fazenda vira uma linha de montagem a céu aberto. O objetivo é a máxima produtividade, a otimização de cada centímetro de terra. Com consequências gigantescas, claro. Por um lado, um aumento brutal na produção de alimentos. Por outro, uma dependência de insumos caros, o que concentrou a terra nas mãos de grandes corporações e um impacto ambiental enorme pelo uso de agrotóxicos. Isso muda completamente a paisagem e a vida no campo. E a partir dos anos 70, com o que a gente chama de terceira revolução industrial,
Essa lógica informacional explode em todos os setores. A microeletrônica, a informática, a robótica. As telecomunicações, elas não só aumentam a produtividade, mas, pela primeira vez, começam a encurtar as distâncias de forma drástica. O espaço físico começa a parecer menor. E a última camada dessa cebola, a mais recente, seria o meio cibernético, que surge com a popularização da internet nos anos 90. O que ele tem de tão diferente do anterior? Não é só uma continuação. É uma continuação que aprofunda e acelera o anterior a um nível radical. Com a internet, a globalização e o neoliberalismo, o mercado mundial se torna instantâneo e integrado. É verdade. Uma crise na Bolsa de Tóquio afeta o preço do café no Brasil em segundos. Essa competição global brutal exige ainda mais produtividade a custos menores, e a tecnologia digital é a ferramenta para isso. Hoje, a gente vive a chamada internet das coisas. Som. Sua geladeira pode estar conectada à internet. Seu relógio mede seus batimentos e manda os dados para uma nuvem. O espaço não é mais apenas físico. Ele é também digital, virtual. Então, o que tudo isso significa? Como esse espaço super tecnológico, cheio de camadas de tempo e movido pela informação, se organiza hoje? O material que nos enviaram insiste muito em uma palavra: redes. Sim, e esse conceito é absolutamente fundamental para entender o mundo hoje. O espaço contemporâneo é articulado por redes. Pensa numa malha gigantesca que cobre o planeta. Ok. Essa malha é feita de pontos que podem ser cidades, portos, aeroportos, data centers. Esses pontos são conectados por linhas, que podem ser estradas, ferrovias, rotas aéreas, mas cada vez mais cabos de fibra ótica submarinos, satélites. E para que serve tudo isso? Tudo isso serve para dar fluidez à circulação de mercadorias, de dinheiro, de pessoas e, principalmente, de informação. E o que muda é que a tecnologia digital quebra a tirania da proximidade física, certo? Eu não preciso estar do seu lado para conversar com você. Exatamente. Uma empresa pode ter sua sede em Nova York, a fábrica na China e o atendimento ao cliente na Índia, tudo funcionando como uma única engrenagem. É essa tal sensação de que o espaço encolheu. Exatamente. O tempo de deslocamento da informação tende a zero. Um smartphone na sua mão é um nó poderoso nessa rede global, capaz de conectar pontos distantes do planeta instantaneamente. Isso cria um dinamismo e uma flexibilidade que eram impensáveis há 50 anos. Mas, e aqui vem o grande mas que o material aponta. Essa conexão toda não é uma utopia que abraçou o mundo inteiro igualmente. O texto é bem claro ao dizer que o espaço é, ao mesmo tempo, articulado e fragmentado. Parece uma contradição. E é a grande contradição do nosso tempo. As redes conectam, mas elas são seletivas. A distribuição dessa infraestrutura, dos cabos de fibra ótica aos servidores, passando pelo acesso à educação de qualidade para usar essas ferramentas, é extremamente desigual. O que levanta uma questão, né? Isso levanta a questão crucial. Quem controla essas redes e quem realmente se beneficia delas? O material complementar que a gente recebeu usa dois termos muito visuais para descrever isso, que eu achei ótimos: espaços luminosos e espaços opacos. São metáforas perfeitas. Os espaços luminosos são as áreas densamente equipadas com essa infraestrutura técnica e informacional. Os grandes centros. Os globais, os vales do silício, as metrópoles onde a informação flui com velocidade e densidade máximas. São os lugares mais integrados e que, em geral, ditam as regras da economia global. Enquanto os espaços opacos são as áreas com menos densidade de redes, com menor acesso, que ficam à margem desses fluxos globais. Mas isso não é uma coisa de país rico contra país pobre apenas, né? Essa divisão existe dentro dos próprios países. Com certeza. E até dentro das cidades. Exato. Você pode ter um bairro em São Paulo, que é um espaço luminoso com internet de altíssima velocidade, integrado a redes financeiras globais, e a poucos quilômetros, uma área periférica que é um espaço opaco, com conectividade precária e acesso limitado a serviços. Entendi. As redes, portanto, são a face geográfica da globalização.
Elas não só conectam, mas também reforçam e até aprofundam as desigualdades que já existem. Elas criam ilhas de modernidade e conexão global, cercadas por áreas de menor dinamismo. Certo. Então, tentando amarrar as ideias principais do que vimos, o que seria essencial para entender essa transformação? Primeiro, que o espaço geográfico não é um palco neutro, mas uma construção histórica. Isso, com camadas de diferentes tempos convivendo. Segundo, que a técnica é o grande motor dessa transformação e que a história dessa técnica pode ser dividida em fases ou meios, como propôs o Milton Santos. Passamos do meio natural para o técnico, depois para o técnico científico e informacional, e agora vivemos imersos no meio cibernético. E por fim, que o mundo hoje se organiza em redes. Essas redes de transporte, de energia, de informação articulam o espaço de forma incrivelmente dinâmica e veloz. Mas também o fragmentam, criando essa geografia desigual de espaços luminosos e espaços opacos. Exato. O material nos dá as ferramentas para ler o mundo ao nosso redor, para entender por que um produto chega tão rápido na nossa casa, por que certas regiões se desenvolvem mais que outras e por que o acesso à internet se tornou algo tão central na nossa vida. Com certeza. E, para deixar uma reflexão final, o material termina com uma provocação muito interessante sobre dados. Ele menciona que as grandes corporações hoje conseguem mapear nossos gostos, nossos hábitos, nossas redes de amigos. Até prever nossos comportamentos? Sim, tudo através dos dados que a gente gera online, sem precisar se deslocar fisicamente. A provocação que fica então é: se nossas informações, nossas ideias e até parte da nossa identidade viajam por essas redes globais e são analisadas em data centers a milhares de quilômetros de distância, qual é a nova geografia do indivíduo? Onde uma pessoa realmente está quando está conectada ao mundo inteiro a partir do seu próprio quarto?